Vamos falar da expressão. Se por um acaso você tem alguma dificuldade de se expressar, se você já percebeu isso em você, se muitas vezes isso é um fator impeditivo de fazer com que você se posicione, ou se você já perdeu oportunidades na vida por não ter se posicionado, aliás, esse é o momento de você parar. Se precisar dar uma pausa, para agora e pensa. Quais foram as oportunidades que você já perdeu por não ter se posicionado? Talvez, se você não tem encontrado nenhuma, com todo respeito, você talvez não tenha ou não esteja olhando um pouco mais de perto. Eu vou te dizer uma coisa. Se você acredita que você não perdeu nenhuma oportunidade, cria uma. Você pode ter certeza que essa é uma das maiores dores. E que se você tivesse tido um posicionamento mais assertivo com relação àquilo que você pensa, da forma como você acredita, muitas coisas poderiam ter tido finais muito diferentes. Talvez você estivesse aí no meio da sua vida com uma outra perspectiva. Isso aqui não é um julgamento. Isso é uma forma de você conseguir, caso faça sentido com a tua história, esclarecer e compreender o quanto estes padrões são repetidos. Passa gerações e gerações. Só muda o contexto. Veja só, avatares históricos. Durante séculos, o que é que nós vivemos? Nós vivemos momentos onde a igreja, os padres falavam por Deus, onde os pais, os patriarcas, falavam em nome da família, e onde o Estado falava pelo cidadão. E aí, nesses períodos que nós tivemos historicamente vários, as pessoas não podiam dizer eu penso. Elas simplesmente diziam e faziam o que mandavam elas fazerem, ou que elas tinham a liberdade ou até o limite onde podiam, que isso trouxe com o tempo, passando de geração para geração, séculos e séculos. O adulto começou a perder a força da sua voz, a sua expressão maior do seu eu, da sua essência. Porque se em todas estas gerações houveram evoluções em vários sentidos, continuamos nós aqui repetindo as mesmas falas ou ausência delas. Eu vou te dar um exemplo que eu vi, uma história que aconteceu, inclusive, em 2024 nos Estados Unidos. Um homem foi fazer ali a sua defesa no tribunal americano. Lá nos Estados Unidos, a normativa legal funciona de uma forma diferente da nossa aqui. Então, naquele momento, ele iria formalmente apresentar ali os argumentos da sua defesa. Era ele mesmo, o autor. Só que ele mandou um vídeo. E quando ele mandou um vídeo, a juíza olhou e falou: Mas espera um pouquinho. Esse é o advogado que está te defendendo? E aí, esse homem, um adulto, disse assim: Não, na realidade, eu criei esse avatar com a inteligência artificial porque eu tenho dificuldade de me expressar. Eu não sei dizer exatamente de uma forma que eu pudesse deixar claro, talvez. Então, por estar apreensivo, eu então coloquei esse avatar e deixei para que ele fizesse minha defesa. A juíza, na realidade, ela ficou pé da vida. Porque ela, primeiro, se sentiu enganada. Falou assim, não, espera um pouquinho. Você, em nenhum momento, nós tivemos várias audiências já preliminarmente, e você em nenhum momento me disse isso. Olha só, gente. E, na realidade, eu não quero me atentar ao fato em si de como aconteceu, mas eu quero trazer para você essa força da expressão de um adulto que acontece. Quando um adulto não tem, ele não consegue se expressar, e não é falta de capacidade de se expressar. Muitas vezes são tão
suprimidas as emoções durante a vida por todos aqueles avatares históricos que eu trouxe. Então, por várias crenças que foram construídas, essas crenças, elas vão formando camadas e camadas. Isso faz com que, por uma simples proteção, qual era a proteção? Por exemplo, nesse caso, absolutamente ele não disse isso, mas nós presumimos que seria, por exemplo, dizer algo e não ser compreendido, dizer algo e achar que aquela verdade que ele pudesse trazer seria julgada por aquela juíza como, por exemplo, condená-lo. Não sei nem o que ele foi condenado, mas um exemplo. Então, todas essas camadas que são construídas, todas essas crenças, elas vão trazendo esses bloqueios e fazem com que as pessoas comecem a criar histórias, começam a trazer significado para as coisas antes mesmo das coisas acontecerem. Talvez em algum momento isso possa ter acontecido na vida desse homem mesmo. Esse fato, em algum momento, existiu realmente. Ele falou alguma coisa, foi mal interpretado e teve alguma consequência disso. Agora, quando isso fica registrado e quando você traz outros movimentos e vão reforçando isso, chega um momento que você para de fazer. E aí você para de falar, e aí você para de se expressar e você se distancia de determinadas emoções. E quanto mais você se distancia, menos você consegue descrever aquilo que você sente. E talvez aquilo fique confuso mesmo para você. E quando você chega nesse momento, acontece o que nós vivemos hoje. Muitas vezes as pessoas até trazem. Nossa, a tecnologia é maravilhosa, evoluiu absurdamente, mas olha o que ela trouxe para nós. Hoje, às vezes, eu vou conversar com um cliente e ele está ali meio que desconfiado. É você ou é um robô? Eu estou falando com um humano? Não. Chega um momento até de nós realmente termos dúvidas de quem nós estamos falando. Só que isso cria este clima de desconfiança. E quanto mais as pessoas acabam utilizando esta ferramenta maravilhosa, tecnológica, inclusive eu uso, que me ajuda muito também em termos de rapidez no acesso de informações ou para compilar as coisas, quanto mais as pessoas usam desta forma, simplesmente, ao invés de se unir aquilo que você conhece, unir o que você sabe, a forma como você se expressa com esse conhecimento, e você conduz, você vai lá, você toma a frente, você ganharia com isso este up. Você faria um up, você traria uma evolução física para você. Quando você se coloca à frente, quando você constrói esse raciocínio aqui, falando num vídeo, quando você constrói aquele teu posicionamento, apresentando para aquelas pessoas, mesmo que no início aquilo exija de você, talvez, uma dose de coragem, né? Ou um mínimo de preparação, não vai ser perfeito, porque ninguém é perfeito, mas quanto mais as pessoas, se as pessoas fizessem isso, mas iria fazer o quê? Iria romper com esses padrões, iria acabar com essas crenças e começar a criar momentos onde ela diria assim: show, dei esse passo, consegui me posicionar, consegui falar aquilo que eu não tinha muita coragem para dizer. Eu até elenquei aqui, eu chamei de 10 sinais, para que eu não deixe nenhum para trás, eu trouxe aqui, opa, tá aqui, eu deixei anotado para que nenhum fique solto. Então, se a pessoa utiliza essa ferramenta, por exemplo, da inteligência artificial desta forma, nós conseguiríamos iniciar uma fase de romper esses padrões e essas crenças da falta de expressão, da falta de voz, da capacidade de chegar a este raciocínio muitas vezes e com a liberdade de começar, inclusive, você a se posicionar. E dentro daquele posicionamento que foi ali trazido, junto com a construção da inteligência artificial,
você conseguir colocar a sua forma de trazer as coisas, não é? Então, o que a gente observa é que, na realidade, o que eu quis te mostrar aqui, é que esse desafio para você, com relação à expressão, com relação à voz, esse desafio seu, ele não é seu de hoje. Ele é um padrão que vem já acompanhando gerações. Só que em cada geração, em cada década, em cada século, se mostrou de uma maneira diferente. E agora nós temos repetindo o padrão desta geração, a inteligência artificial que veio à frente, trazendo esse papel de, sendo utilizada dessa forma, escalar. Olha só, você já parou para pensar nisso? Eu fiz essa reflexão. Eu trouxe este avatar tecnológico, trazendo esta reflexão. Na verdade, nós tivemos aí, dentro da nossa linha do tempo, vários avatares históricos. E a inteligência artificial está tomando esse lugar, está tomando a voz. Quando você terceiriza a sua voz, olha só, eu vou te trazer aqui alguns sinais, alguns sintomas que você pode identificar se você tem aí uma prática de algum padrão, de alguma crença, que talvez você não tenha clareza disso. Por não ter clareza de que é simplesmente um padrão, é simplesmente uma crença, que isso pode sim ser olhado, isso pode ser substituído e ressignificado. Você acredita que você é como você está pensando. Você simplesmente só está desse jeito. Então, olha só. Então, vamos lá. Se você, por exemplo, pensa tudo com clareza, mas na hora de falar, você trava. Se você pensa com clareza, mas na hora de se expressar, deixa eu tirar uma mãozinha aqui, mas na hora de se expressar, você percebe que você já começa a, a, a diminuir e já não se expõe. Esse é um dos sintomas que pode realmente, quando nós olhamos para aquilo que você vive hoje, os seus momentos, a gente pode identificar uma repetição de padrão. Outra coisa, se você prefere, olha que interessante, gente, se você prefere escrever, delegar ou usar um recurso. Não, eu não vou falar, eu vou escrever. Escrever é ótimo, mas se você usa, ao invés de usar a sua voz, isso pode ser um sinal. Então, se você prefere escrever ou delegar, ou até usar uma inteligência artificial. Tem muita gente, por exemplo, que ao invés de falar e de se apresentar, de se mostrar. Isso é uma conexão que nós fazemos. Qualquer tipo de negócio de prestação de serviços acaba usando os avatares, acaba usando a inteligência artificial. E aí depois, isso tem vários fatores que a gente desdobra quando a gente está aqui dentro e evidencia, por exemplo, se for um desses casos. Terceiro, você costuma pedir validação antes de se posicionar? Gente, isso daqui é sensacional. Se você percebe que você tem uma ideia, se você tem um posicionamento, fala assim, "Ah, mas será? Espera um pouquinho, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar aqui para o meu melhor amigo, deixa eu perguntar aqui para fulano. Você está sempre perguntando, sempre. Você acha que sim? Se de repente uma pessoa falar, ah, não sei, estou achando que não, olha só, você pode deixar de trazer aquilo por conta de uma única opinião ou de um posicionamento. E na vida, é muito interessante isso, gente, mas na vida, você normalmente aprende para que você vá para um próximo nível quando você passa por determinadas situações e experiências. Experiências é sinal de crescimento. Então, vamos lá. Quinto, você se adapta ao ambiente. E o que é se adaptar ao ambiente? Muitas vezes você, para não gerar nenhum tipo de desconforto, você está sempre assim, cheguei nesse lugar, ah, não, aqui, esse lugar, não, eu vou entrar muito sem calado. E aqui? Ah, não, aqui. Não vou nem posicionar. E aqui? Ah, não, aqui tem aquela pessoa também que falar. Sabe, gente? Evitar
sempre, uma vez ou outra, é claro, a gente é comum, não é? Você é adulto, então você às vezes você sabe assim, ah, não vale a pena eu continuar esse assunto, dependendo de como tá. Agora, sempre ter uma posição, você sempre tem um posicionamento de não se posicionar, tem uma coisa aí que nós realmente podemos olhar. Agora, vamos lá. Se você sente um nó, gente, um nó físico, né? Eu até coloquei, ou um nó, é porque eu não coloquei um nó na garganta, porque às vezes não é da garganta de se expressar. Pode ser algo do tipo, você trava, pode ser alguma coisa no seu peito, alguma coisa física. Então, quando você vai se expressar, gente, é incrível. Lembrei agora, vários momentos da minha vida, na época que eu buscava muito esse conhecimento, há anos atrás, eu ficava assim, eu vou precisar falar nessa sala com um monte de pessoas, e eu ficava apreensiva. Às vezes eu não conseguia nem me concentrar no tema, olha o tamanho do travamento, eu não conseguia nem me concentrar ali na aula, no tema, nas coisas que iam acontecendo, porque aquilo ia me dando, minha boca secava, gente, faltava ainda, sei lá, 10 pessoas para chegar em mim, nem para eu falar assim, olha, deixa eu sofrer lá, mas não, percebe que você não controla, você sabe por que você não controla? Porque você não sabe identificar a emoção que você sentiu naquele momento. Eu ensino, inclusive, isso. Identificou. Aconteceu alguma coisa? Se acontecesse com você hoje, e nesse mesmo exemplo que eu te trouxe, faltasse 10 pessoas para que você fosse a 11ª a falar, você teria uma técnica de como que você pode fazer, conhecimento de como você pode fazer para que você não fique naqueles 10, aguardando aquelas 10 pessoas falarem naquela tensão para chegar a sua vez. Com toda certeza, se você fica nessa tensão, sabe o que acontece com você? Quando você for falar, pode ser que você tenha branco, te dê brancos, exatamente, porque você já desperdiçou tanta energia focado nesse teu medo que a tua vibração foi diminuindo cada vez mais. Então, são coisas importantes de você começar a identificar em você. Então, vamos lá. Sétimo, você explica demais. Isso é muito interessante. Explica demais. Então, quando você tem uma oportunidade de se colocar, ou às vezes, quando você não tem saída, você tem que se colocar naquele momento. Seu posicionamento é a tua vez de fala. Você começa a explicar. E explica detalhes. Você sabe por quê? Muitos casos é porque a pessoa tem receio de ser mal interpretada. Aí começa a explicar demais, com aquela ilusão de tentar preencher todas as lacunas que possam, que ela enxerga, né, que pode existir. E aí, para que o outro que está ali assistindo não tenha dúvidas ou não duvide, por exemplo. E a gente sabe que isso não acontece, porque sempre tem pessoas que têm a ideia, a opinião delas e a forma de pensar. Então, isso é muito interessante de você observar. Outra coisa, você sente que a sua voz não tem peso. Olha, você já entra nessa conversa, mesmo que o seu conteúdo seja bom. Então, você já entra nessa conversa achando assim, minha opinião não vai fazer diferença. Não é? Quem sou eu aqui na fila do pão para falar alguma coisa? E aí, são vários pontos que acendem uma coisa. É uma própria sensação sua de incapacidade, ou de achar que realmente eu estou cuidando vale a pena, quando na realidade todos os posicionamentos são válidos. Nem sempre você pode ter razão, ou nem sempre ali numa discussão. Imagina se você está num grupo votando alguma coisa, e vocês decidem que a maioria vence. Então, a maioria seria, em 10 pessoas, 6. 5 mais um. E 4 estariam ali pensando de uma forma divergente. Concorda comigo? Isso significa que não existe perfeição, que muitas vezes não tem unanimidade. E está tudo bem você não estar naquele momento pensando como todos. Você admira pessoas que falam com firmeza. Cara, isso é fenomenal. Você sabe por quê? Você admira. Você sabe por quê que você admira aquele que fala com firmeza, que fala com clareza?
né? Que se coloca, você admira, primeiro, porque na realidade você pensa, e na maioria das vezes, gente, que eu vou falar aqui, pode até não fazer sentido agora para você, mas quando nós trazemos aqui para o nosso campo, quando nós trazemos toda a história, no final é o sentido que faz que as pessoas se surpreendem. Sabe por que você admira tanto? Porque você tem essa capacidade. Você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem. Você consegue enxergar no outro aquilo que está dentro de você, vibrando e às vezes querendo explodir, no sentido de trazer isso à tona. Só que, da mesma forma, aquilo que você pensa que é negativo também está dentro de você. Por isso que é importante você ter essa consciência, mas o melhor de tudo é você ter isso como certeza. Aquilo que você admira no outro, que você tem em você. Você pode não ter tido até hoje a oportunidade de mostrar isso. Justamente porque você não conhece quais foram os avatares históricos que por uma repetição de movimentos e padrão você trouxe, por isso você não se manifesta. Então eu realmente, olha, eu vejo esses sinais, gente, eu vejo esses sinais. Quando você encontra um sinal desse, alegre-se, fique feliz, porque a pior coisa que existe na vida, eu penso, é você simplesmente não saber de onde aquilo vem. É você não saber nomear algo que você sentiu e nem por que você sentiu. A pior coisa que tem na vida é o desconhecimento, a ignorância daquilo. Porque você vira uma máquina desgovernada, simplesmente a sua voz fica sempre prestada para o outro, a voz sempre terceirizada, e o mundo perde de ouvir a tua voz. Porque se todos têm, me empolguei, eu me empolgo de falar isso. Sabe por quê? Porque se todos nós temos algo em comum, que é sermos diferentes, é porque você trouxe algo que o mundo precisa. Porque senão todo mundo ia ser igual. E aí pouco importaria se 80% calasse a sua boca ou calasse o seu desejo ou não vivessem os seus sonhos. Compreende? Compreende isso? É justamente por isso que o Criador é tão fenomenal que fez todos nós diferentes. Olha, gente, bilhões de pessoas. Né? Ó, essa digitalzinha aí, ó, é única. Uau! Fala a verdade. Então se todos somos iguais, porque somos diferentes, essa é a característica que nós temos em comum, é porque você tem algo que o mundo precisa. E começa normalmente saindo da sua boca, a voz. E o último, se você sente alívio quando alguém fala, nossa, você sente alívio quando alguém fala por você. Olha a profundidade disso. Você sente alívio se alguém fala por você. Parece que eu vejo essa cena. Sabe, gente? Você vai falar e a pessoa fala assim: não, não, ó, olha, o Roberto, ó, aqui a Rosa, ela tem, sabe assim, qual que é o seu nome? E a pessoa fala: ah, ela é a Rosa e eu sou a fulana. Perguntou para você: qual que é o seu nome? Ah, ele é o Mário e eu sou o Antônio. Percebe? E aí você não se apresenta, você não fala, você não se coloca. Mais importante de olhar para todos esses sinais é literalmente você poder fazer essa reflexão. Porque esse teu posicionamento de voz, ele tem a ver com lugar, tem a ver com pertencimento. E esta é uma das maiores buscas das pessoas.
Pertencer é o ser exatamente a tua essência, trazendo a tua voz. E se você se identificou, em pelo menos, cinco desses posicionamentos, pode ter certeza que existe uma voz dentro de você que é forte, querendo sair. Olha, gente, uma voz que não sai, que fica contida. Eu até usei esse verbo, né? Enquanto eu estava aqui trazendo todo esse conhecimento para vocês. Eu falei, tem uma hora que explode. E é exatamente isso. Você não consegue sustentar, não consegue. Não consegue sustentar por muito tempo. Chega uma hora que reflete no corpo, ou reflete na mente, ou reflete nas relações, nos trabalhos, enfim. Se por um acaso você está passando por isso ou já passou por isso, conta aqui para mim nos comentários, que será uma honra a gente poder se conectar. E solte a sua voz quando precisa.